Aleluia. Boa noite, família. Começaram as aulas, a faculdade, a gente está numa quantidade menor de pessoas hoje, é? Amém. E hoje a gente tem um assunto tão legal para conversar, rapaz. Eu quero contar com a colaboração de vocês para compartilhar sobre esse assunto, esse tema com os seus liderados, amém? Mas antes de entrar no tema, eu quero só reforçar que na próxima semana nós vamos estar juntos. Nosso Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor e nós queremos estar junto com todos eles e com os amados irmãos em Cristo Jesus de outras igrejas também, dia 26, lá no Parque Exposições, né? Nós vamos estar juntos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, recebendo uma palavra de Deus e nós não vamos ter Tadel naquela terça-feira, do dia 26, ok? Então nós vamos estar juntos como igreja lá. Esse realmente é um tempo que Deus tem, assim, mexido no meu interior, sobre a gente trabalhar o fortalecimento da unidade da igreja aqui em Itapipoca, e nós queremos realmente estar juntos com os pastores, do Conselho de Pastores, da Ordem de Ministros, né? E isso é algo que Deus realmente tem ministrado muito forte no meu coração. E se a gente realmente fizer peso, eu creio que nós vamos manifestar ainda mais do amor de Deus na nossa cidade. Amém? Meus amados, eu louvo a Deus por esse tempo de treinamento de Tadel, e nós temos tantos líderes aqui no nosso meio, pessoas que talvez ainda não são líderes de tantas pessoas no ambiente da igreja, mas servem com tanta intensidade, discipulam pessoas, e eu quero, assim, reconhecer a sua importância, né? Tanto que amanhã nós vamos estar aqui em um culto de ação de graças pela vida de todos os voluntários da nossa igreja, e eu quero realmente, assim, encorajar você, os líderes, né, que tem célula na quarta-feira, se você puder mudar o dia para a gente estar junto aqui, é muito bom, é melhor do que não ter a célula na semana, tá? É melhor que a gente possa mudar o dia para quinta-feira, para sexta, né? No sábado não vai dar porque a gente tem a nossa festa aqui dos voluntários, vai ser realmente assim um tempo muito bom. Inclusive eu quero te encorajar a colocar lá, fazer a sua inscrição no aplicativo da nossa igreja. Você vai ver que tem lá a opção para você se inscrever quando você abre a aba dos eventos, ok? Bem, se seu líder não estiver aqui hoje no Tadel, se os seus discípulos, os seus liderados, se você é um líder de célula, um supervisor de setor, de área, eu quero muito, muito, muito te encorajar a, logo que tiver disponível essa mensagem no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, no site da nossa igreja, eu quero realmente, assim, encorajar. Na semana passada, nós conversamos sobre um tema de muita relevância no ambiente, no contexto de igreja, nas nossas vidas, que é sobre tratar os problemas, a gente realmente amadurecer no sentido de que nós precisamos ensinar as pessoas, os nossos filhos, os nossos liderados, a resolverem seus problemas, porque quando o líder, ele se sente aquele herói, o salvador da pátria, e começa a sair resolvendo os problemas de todo mundo, acontece aí duas situações perigosas. A primeira é que você fica sobrecarregado, não é? E a segunda é que você perde a oportunidade de ensinar as pessoas a resolverem seus próprios problemas, ok? Então, a mensagem da semana passada, infelizmente, nós tivemos um problema na nossa câmera e a gente só vai ter disponível o áudio, né? O áudio dá certo, né, Juninho? Ou então a gente prega outro dia de novo, né? O segredo do aprendizado é a repetição, ok? Então eu quero realmente assim te encorajar. Tem certas mensagens que a gente precisa estar revendo com frequência e até você compartilhar com o seu liderado para que ele possa ouvir e poder aprender também. Amém? E hoje eu quero conversar sobre um tema
da mais extrema relevância no nosso meio, enquanto cristãos, enquanto ser humano, que é sobre a avareza. A avareza. Liderança não combina com avareza. Eu não costumo trazer temas como esse para o momento do culto com tanta profundidade, porque como nós temos um viés evangelístico nos nossos cultos de celebração aos domingos, a gente sabe que muitas pessoas são muito usadas por Mamon, né? São muito influenciadas por Mamon e realmente, na hora que trata de assunto de recursos financeiros, de dinheiro, dentro do contexto da igreja, é parecido com sexo. Parece que ninguém faz sexo, né? Quando fala sobre sexo no ambiente da igreja, fica a galera com cara envergonhada, sei lá, se fosse um avestruz, talvez até arranjasse um buraco para meter a cabeça. Eu não entendo por quê, se é algo realmente divino, que a palavra de Deus traz com tanta transparência, não é? Às vezes eu acho que é a nossa mente imunda, não é? A nossa mente babilônica, digamos assim, que faz com que a gente acabe se envergonhando. Não é à toa que Adão, ele se envergonhou, né? Então, acho que quando a pessoa tem dificuldade de abordar esse tema, é porque tem algo ali que mexe um pouco, né, no seu interior. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema tão importante, que é liderança não combina com avareza. Amém? Você concorda que não somente pelo tamanho, pelo porte da igreja, mas pelo nível de impacto e influência que a sua vida gera lá no seu trabalho, na sua casa, na sociedade como um todo. Você concorda que a nossa igreja é uma igreja relevante? Sim ou não? Pois é, hoje nós temos aqui o privilégio de dizer que nós temos centenas de pessoas, centenas de voluntários, muitos homens e mulheres que exercem liderança, e isso é motivo de grande alegria e gratidão a Deus. Porém, junto com a honra da liderança, vem a responsabilidade do exemplo. A responsabilidade do exemplo, né? Então, como pastor, eu carrego no meu coração uma preocupação que vai muito além da estrutura, uma preocupação que vai muito além dos ministérios, da quantidade de pessoas que servem aqui na nossa igreja. Uma das minhas maiores preocupações é com o caráter dos nossos líderes. O caráter dos nossos líderes, né? E a Bíblia nos ensina que o líder, ele deve ser irrepreensível. O líder, ele deve ser alguém que teme a Deus. O líder deve ser, espera-se que seja alguém que odeia a avareza. Liderança não é medida apenas pela capacidade de servir. A liderança não é medida apenas pela sua habilidade de organizar as coisas, de identificar as pessoas certas e direcionar as pessoas certas para os lugares certos. A liderança não é medida apenas pelo seu nível de impacto da sua oratória. A liderança, ela não é medida tão somente pelo fato de você ter feito cursos de teologia, você é PhD em bibliologia, você sabe a Bíblia mais do que até o autor da Bíblia. A liderança, ela não é medida apenas por essas coisas, mas especialmente, diga especialmente, pelo testemunho de vida. A maior pregação que um líder pode manifestar é a sua vida. É a sua vida. Não é? Então, aqui reside, impera uma verdade que precisa ser dita. Não combina ser líder, obreiro ou voluntário na casa de Deus e ser avarento. Não combina. Eu falo isso com muito carinho. Não combina você exercer a autoridade espiritual e não ser fiel nos princípios do reino, como o Netinho compartilhou aqui. Ser fiel nos dízimos,
ser fiel nas ofertas. Quando um líder é negligente nessa área, escute bem, ele não apenas deixa de cumprir um mandamento, mas ele se torna um exemplo para os outros que o seguem. Se você é um líder que tira tempo com Deus, que tem intimidade com Deus, você é exemplo nessa área, é muito provável que os seus liderados também serão. Se você é um líder que é exemplo no trato com o seu cônjuge, com os seus filhos, certamente os seus liderados te terão como referencial e eles irão aprender com você e reproduzir o seu padrão de comportamento. Então, quando um líder é negligente nessa área, ele realmente, além de desagradar a Deus por não ser obediente, ele se torna um péssimo exemplo a ser seguido. Por isso que essa mensagem não é para julgar ou condenar, mas para trazer uma reflexão, talvez um chamado à responsabilidade. Guarde algo no seu coração. Deus, ele não está interessado no que fazemos com as nossas mãos no ambiente da obra, no contexto da obra. Deus, ele não está preocupado com o teu nível de ativismo religioso, mas especialmente pelo que nós carregamos em nosso coração. Isso é muito sério. Eu tenho aprendido que são 3 barras que derrubam um homem. Uma delas é a barra da fama, a vaidade. A outra é a barra da saia, o viés da sexualidade. E uma outra barra que derruba o homem é a barra de ouro. É exatamente o viés da avareza. E o coração de um líder precisa ser livre e liberto da avareza. Um líder que serve deve ter como um padrão de comportamento e de motivação para fazer o que faz a generosidade, a fidelidade. E por quê? Por que generosidade? Por que fidelidade? Porque liderança no reino de Deus é governo pelo exemplo. Sabe quem deveria ser o maior exemplo na nossa nação? Os governantes. Por que quando nós falamos de política, as pessoas já têm ânsia de vômito? Porque, infelizmente, a maioria não lidera pelo exemplo, com o seu exemplo de vida. E eu creio que não dá para um líder cristão separar fidelidade, prosperidade e função na casa de Deus. Não dá para separar. Eu costumo dizer que quem serve a Deus por dinheiro, não vai ser difícil servir a Satanás por um salário melhor. O que nos motiva a isso? Então eu quero trazer aqui algumas reflexões para você levar na sua vida. E a primeira delas, enquanto líder, enquanto alguém que almeja o episcopado, enquanto alguém que é ou deseja ser obreiro na casa de Deus, servir na casa de Deus, deixa eu te dizer, carregue a fidelidade como um requisito básico e essencial para você servir. Lá em Êxodo, capítulo 18, diz assim no verso 21, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10.
Então, a escolha para liderança e serviço no reino de Deus exige o quê? Caráter, temor. E nós devemos repudiar a avareza. É muito triste a gente não poder confiar em alguém. A questão do dízimo, como o Netinho falou aqui, não é apenas uma questão de dar ou não dar. A questão do dízimo tem a ver com motivação. Motivação. Se não dizima por avareza, deixa eu te dizer, isso revela o quê? Apego ao dinheiro. Amor ao dinheiro. A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Eu falo isso com propriedade porque eu sou uma pessoa que um dos motivos que me fazia ter raiva de crentes era porque eu achava que pastor não prestou para nada. E achou um ambiente para ele poder fazer alguma coisa, enganar as pessoas. Extremamente usado por Mamon. Um espírito de avareza genuíno. Mas eu fui liberto para a glória de Deus. Então eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu sou exatamente alguém que estive do outro lado. Mas hoje eu tenho essa revelação. Tem pessoas que não dizimam por conta da avareza. Tem outras, porém, que dizem que não dizimam porque não concordam. Não dizimam por discordância. E com todo amor e carinho, isso revela insubmissão. Ou seja, falta de submissão à liderança. Isso revela quebra de princípio de autoridade. Escute bem. Ponto 2. Os avarentos não podem exercer função de liderança. Um pastor que é avarento, provavelmente ele vai deixar de ser firme com a verdade por causa do volume do dízimo de um fiel da igreja dele. É provável que um pastor avarento ele vai ser seletivo nos seus aconselhamentos. Um líder avarento, ele não vai ter interesse em quem não possa lhe fazer proveitos. Isso é muito sério. O avarento não pode exercer liderança. Samuel, ele foi sacerdote, ele foi profeta e foi juiz. Mas os seus filhos, tristemente, não andaram nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eles amaram a avareza. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o dinheiro. Isso é muito sério, amados. Paulo instrui que o bispo, o líder, ele não pode ser avarento. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons.
Será que a gente consegue perceber algumas dessas características nesse tempo que vivemos? E a avareza? Aí lá em Tito ele diz o seguinte: porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. É por esse tipo de coração que tanto líderes geram nas pessoas essa indignação, como pessoas com esse coração avarento não têm interesse em se aproximar de Deus. Então, tanto líderes avarentos, crentes avarentos, são pedra de tropeço para o mundo e para outros irmãos, como pessoas avarentas não se permitem se aproximar de Deus. O avarento, ele sempre age pela lei da vantagem. Ele só participa quando há um benefício pessoal. Seja para se autopromover, seja para aparecer, seja para usurpar pessoas, seja para desenvolver uma liderança manipuladora. É triste. Terceiro ponto, o dízimo e a motivação do coração. Quando nós falamos de dízimo, muitos reduzem a discussão a uma questão puramente matemática, 10%. Mas tem gente que vive com 10% e dá 90%. Não tem a ver com números. A realidade é que a palavra de Deus nos mostra que o cerne da questão não é puramente matemático. Não se trata disso. Mas o que te move? O que é que te faz agir como tu age? O que é que te motiva? A gente sempre tem a oportunidade aqui para você dizimar, para você ofertar, e a pergunta é: o que é que te motiva pegar parte dos teus recursos e destinar a um ambiente como a igreja? Ah, porque lá em Malaquias fala que ele diz até para a gente pôr o Senhor à prova, e eu quero ver se ele não vai abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida, que eu não vou ter onde guardar. Barganha. Barganha. A medida do ter nunca enche, querido. Quanto mais se tem, mais se quer. É por isso que o ser humano mata ou morre por dinheiro. Por causa desse sentimento. A avareza, ela é idolatria, você sabia disso? Vamos ver Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Olha só. O único Deus, e de forma sutil, nós estamos idolatrando Mamon através da avareza. E a gente nem se percebe. O avarento, ele revela que o dinheiro se tornou o seu Deus. O avarento, ele confia mais nos recursos que possui do que na provisão divina. Isso é um tratamento para mim. Que eu tenho uma mente meio acelerada. A sensação que eu tenho é que
as coisas dependem muito de mim. Por isso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de delegar. Tenho medo de ter prejuízo. Eu tenho saúde, tenho um trabalho plantado ao longo de mais de 20 anos no meu escritório, tem tantos processos lá. Eu tenho saúde, uma família equilibrada, tenho reserva financeira, eu tenho minha casa própria, eu tenho tantas maravilhas que Deus me confiou. E ainda assim, de vez em quando, eu me pego com medo de escassez. Eu estou sendo honesto com vocês. Mas eu estou crescendo. E dia após dia, eu aprendo a depender mais do Senhor. Amém? Se um líder não consegue entregar 10% como princípio, como que ele vai poder entregar 100% de si mesmo no pastoreio e no cuidado com as pessoas? Ai, pastor, mas eu não sou avarento, não. Eu tenho um coração desprendido. Eu só não concordo com esse negócio de dízimo. Porque dízimo, para mim, é um negócio do Velho Testamento. Ai, pastor, eu não concordo com esse negócio de dízimo, não. Na verdade, eu pego 10% do que eu ganho e eu distribuo com os pobres do jeito que eu entender que é melhor. Porque, na verdade, eu não confio na igreja. Você já ouviu algo assim? Se não dizima por discordância, deixa eu te dizer algo com muito amor e carinho. Isso revela falta de submissão. Isso é quebra do princípio de autoridade. Isso é muito sério. Então, quando alguém decide não entregar o dízimo porque não concorda, o problema aí já não é com o dinheiro, mas com a autoridade espiritual estabelecida. A submissão, claro, ela não é cega, mas a submissão é um princípio do reino. Sim ou não? Se eu não confio na liderança, como que eu posso servir ao lado dela? Simples assim. Você vai continuar casado com uma pessoa que você não confia de jeito nenhum? Vai ficar muito legal esse casamento, não vai? Você tem um empregado na sua empresa que você não confia. Como que é essa relação? E por que que na igreja as pessoas têm que viver com essa desconfiança? Não, querido. Um líder que discorda de princípios claros da palavra e da direção da casa, mas mesmo assim ocupa posição, vive em incoerência e mina a unidade da igreja. Eu falo com muito carinho. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Porque, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. O dízimo revela onde está o meu e o seu coração. Eu não gosto muito de usar isso, mas às vezes é necessário. Meu amigo Lucas tem um hotel maravilhoso em Icaraí de Amontada. Camas confortáveis, ar-condicionado, televisão, frigobar, chaleira para você fazer um cafezinho na hora. Você passa 2 dias lá, deixa eu te perguntar quem é que paga a conta. Aí a pessoa se vê no direito de vir à igreja, ser amada, abraçada, acolhida, sentar em uma poltrona confortável, ouvir a palavra de Deus,
num ambiente climatizado, com a oportunidade de tomar um cafezinho com um biscoitinho, às vezes. E eu pergunto, quem que paga essa conta? As orações. Aí eu pergunto quem é um mala. Se é quem fala sobre dízimos e ofertas, ou quem vai para um ambiente desse, usufrui do bom e do melhor e não paga a conta. Quem é que é apegado a dinheiro, então? Eu não gosto de usar isso como exemplo, mas é real, sim ou não? É fato, amados. É fato. Então, o dízimo revela onde está o nosso coração. Mateus, capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A conta da igreja está top. Eu não estou pregando aqui porque a igreja está precisando de dinheiro, não, viu, querido? Matias sabe. Nós temos reserva financeira na nossa igreja. Você sabia disso? E eu abro para você aqui, uma igreja de 1.000 pessoas, nós temos 160 dizimistas. O que é que você acha disso? Imagina uma escola que tem 1.000 alunos, só 160 pais pagam a mensalidade. E ainda assim, a escola tem estrutura top. A igreja não precisa do seu dízimo, não, irmão. Mas quem não tem a revelação do dízimo, não vai viver a vida abundante que Deus prometeu. Por quê? Porque a avareza é idolatria. Isso é muito sério. Então, quando eu deixo de dizimar por avareza, o meu coração está preso ao dinheiro. Quando eu não dizimo por discordância, o meu coração está em rebelião contra a autoridade. Eu acho que vocês nunca me viram pregar sobre esse tema assim, não é? E eu insisto, não é porque a igreja está precisando de dinheiro não, viu, amados? Mas não está mesmo. Claro que se tivesse, a gente daria passos muito mais largos. Mas é porque Deus, Ele está ministrando no meu coração, para que a igreja desperte. Então, em ambos os casos, seja por avareza, seja por discordância, a consequência é a mesma. Inaptidão para a liderança. Inaptidão para a liderança. Por quê? Porque o líder deve ser exemplo em fé. O líder deve ser exemplo em obediência. O líder deve ser exemplo em generosidade. Simples assim. A questão do dízimo, como disse o Netinho aqui, com muita propriedade, é espiritual. E, além disso, revela o coração. Revela o coração. Mais do que um ato de contribuição, o dízimo é um ato de submissão e confiança em Deus, que expõe se estamos apegados ao dinheiro ou se respeitamos a autoridade de Deus na igreja. Com todo carinho, mas alguém se recusa a dizimar ou ofertar, não por dificuldade financeira, mas por discordância, essa pessoa, ela precisa de uma revelação. Se a pessoa não dizima porque não concorda, porque eu não aceito ordens, porque eu faço do meu jeito, com todo amor e carinho, esse tipo de postura não é apenas uma diferença de opinião. É uma quebra de princípio espiritual de autoridade. Rebelião é um espírito destrutivo e, pior, contamina os outros. Contamina os outros, né? Eu queria que você pudesse meditar em Números 16 e você vai ver a desgraça que a rebelião gerou na vida de Corá, Datã e Abiraão, da descendência de Levi.
caos, destruição, não somente para eles, mas com aqueles com quem eles se associavam. Por isso a igreja precisa tratar com firmeza qualquer sinal de insubmissão, especialmente com aqueles que ocupam função e posição de liderança. Quem não concorda, mas permanece em posição de liderança sem fidelidade, está sendo incoerente e exercendo espírito de rebelião camuflado. Espírito de rebelião velado. Eu ia encerrar aqui, mas eu vou trazer mais um ponto de bônus. Tanto que nem está no slide aí. Tem um quarto ponto aí? Tem não, eu sei. Porque é um bônus. Transparência é a marca de um verdadeiro líder. Um dos princípios mais sérios do reino é a clareza. É a verdade. É a transparência. O líder não pode viver na sombra. O líder não pode viver escondendo informações. Especialmente em algo tão espiritual como o dízimo. Lá em 2 Coríntios, anote aí, não vai estar no telão, capítulo 8, verso 21 diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Quando alguém entrega o dízimo, mas se recusa a identificar-se com todo amor e carinho, isso transmite para a liderança uma mensagem dúbia. Não quero que saibam se eu sou ou não sou fiel. Isso é algo meu com Deus. Ok, irmão. Mas não me venha querer assumir posição e função de líder, se você não quer ter uma vida transparente com as autoridades instituídas por Deus sobre a sua vida. Simples assim. Quero preservar uma aparência, mas sem prestação de contas. Isso é perigoso. E eu vou dizer por que isso é perigoso. Porque fere exatamente dois princípios fundamentais da vida cristã. Primeiro, submissão à liderança. Se não há concordância, como que dois podem andar juntos? Nós temos o trilho para ser discipulador, e um dos requisitos é ter revelação do dízimo. Porque se você não presta conta nem com suas finanças, como é que tu vai prestar conta com as vidas? Isso é sério. Segundo princípio fundamental na vida de um cristão, testemunho de integridade. Simples assim. O líder, ele precisa ser exemplo não só no falar. Tem aquele ditado, eu mato a cobra e mostro o pau? Para mim, não serve de nada. Você tem que me mostrar a cobra morta. É ou não é? Então, o líder precisa ser exemplo não só no falar, mas no modo como administra suas finanças diante de Deus e diante da igreja. Você acha que pastor rouba, sim ou não? Vocês nunca ouviram falar de pastor que roubou a igreja? Então eu vou perguntar de novo, pastor rouba ou não rouba? Tesoureiro de igreja, rouba ou não rouba? Aqui o Matias, o Wesley, a galera que trabalha em banco aí. Vocês já viram um funcionário de banco sendo demitido, processado e até preso, meu irmão Lucas, porque desviou os recursos e era tesoureiro lá? Por que você acha que pastor está imune a essa tentação?
Mas se você não dizima por causa desse medo, meu irmão, você está perdendo ótima oportunidade de ser abençoado. Porque não é sobre como o seu recurso vai ser usado, mas é como o teu coração está no que diz respeito ao desprendimento. Então vamos fazer o seguinte, ninguém aqui paga mais imposto, porque tem corrupção no governo. É assim que funciona? Se não pagar imposto, o que é que vai acontecer? Não tem problema, meu irmão. Na hora que tu precisar da certidão negativa, vai dar bode. Ai, viver com medo. Ah, eu não quero nem saber, eu não concordo com esse negócio de IPVA, licenciamento. Pois vai andar no teu carro sem pagar o IPVA, o licenciamento. Eu não concordo. Ok, irmão, é um direito seu. Mas argumente as consequências. Eu não gosto de mensagem com um tom de ameaça, porque Deus não é assim. Mas a realidade, querido, é que quando nós desobedecemos, nós estamos abrindo brechas para as consequências da desobediência. Então, como é que o líder que não tem revelação desses princípios vai ensinar ou exortar outros se ele mesmo vive em ocultação? Isso é incoerência. A incoerência destrói a autoridade espiritual. O que mais faz as pessoas não se submeterem a outras é a incoerência. É eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Incoerência. O envelope assinado ou o envelope identificado não se trata de controle humano, mas é um ato de responsabilidade. E eu diria até espiritual. Porque você está envolvido em um trabalho espiritual. Então, você quer ser um discipulador, um líder de célula, e não quer identificar o teu dízimo? O que é que te impede, irmão? Está com medo das pessoas saberem que tu ganha 1.000 e pousa que ganha 30 mil? Qual é o medo? Quantas vezes eu abri meu aplicativo aqui, minha conta negativa? Para ninguém ver que está negativa. Olha o que diz João. Aliás, Jesus disse, e está lá em João capítulo 3, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? Eu estou preparando a igreja. Porque, com todo carinho, quem passa o olho na relação de dizimistas não sou eu. E eu entendi que eu estou errado. Quem faz isso é a Carol, a nossa secretária. E sabe de uma coisa? Eu nunca cheguei para a Carol e perguntei, Carol, os líderes de célula, todos eles apareceram na relação dizimista? Carol, os líderes de ministério, os membros do Ministério de Louvor aqui, todos eles aparecem na relação dizimistas? Como que nós temos mais de 300 voluntários e a gente tem 160 dizimistas? Está errado. Puxar para o prumo. E quem não concordar, com todo amor e carinho, ore para que Deus traga a revelação. Porque a coisa vai estreitar. Ai, Jesus. Se eu digo que eu sou fiel, eu tenho por que esconder? Esposas, não façam isso, tá? Não façam isso. Por favor, você vai arranjar um problema com seu pastor se você fizer isso. Amor, me dê seu celular aqui.
que acontece? Pra quê, amor? Não confia em mim, não, é? Aí antes de entregar o celular, aí já disse, não, é porque aquela menina mandou a mensagem, mas era só para pegar o número da farmácia. Aí começa a se entregar. Eu já passei por isso. Fui daqui para Fortaleza me entregando. Uma viagem que eu vim com a Rose para cá, a gente morava em Fortaleza ainda. E ela ficou assim, mudou, a mulher mudou. É. Mas sério, gente, a Rose mudou. Aí o que foi que aconteceu, amor? Foi isso. Parece que a raiva piorava. Foi isso, não foi? Aí o cara entrega tudo. No final, sabe o que foi? A gente estava saindo do escritório, passou uma menina na moto, deu 2 buzinadinhas. Nem era para mim. Mas faz sentido isso aqui? Se eu digo que eu sou fiel à minha esposa, por que eu vou ter medo de mostrar o meu celular para ela, criatura? Amor, quanto é que tu ganha? Para que tu quer saber? Para saber se tu está gastando tudo aqui em casa mesmo ou é com outra. Simples assim. Por isso que eu quero saber quanto é que você ganha. Eu sou sua esposa, eu sou seu marido e eu tenho o direito de saber. Simples. Está estreitando a coisa. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Comece a ser fiel no dízimo para a gente não entrar nesses assuntos mais. Ai, querido, sabe de uma coisa? A transparência não tira a recompensa diante de Deus. Pelo contrário, quando você é transparente com as pessoas elas passam a confiar ainda mais em você. Pastor, não confia no que eu digo, não. Confio, meu filho. E é exatamente por isso que eu quero que você bote. Porque você não vai ter problema com isso. A realidade é que a transparência protege o líder de cair em suspeita, de cair em duplicidade, de cair em acusação. Eu não pego em dinheiro da igreja. Pode perguntar, pega, Carol, pode perguntar para a nossa tesoureira ali. Se eu vou no banco, é porque não tem jeito mesmo, para assinar um documento, alguma coisa assim. O meu amigo Wesley trabalhava no Santander, a nossa conta era lá, ele é testemunho do que eu estou dizendo. Pode perguntar para qualquer um. Se tem quem faça, por que eu vou gerar uma aparência do mal? Eu posso? Posso ou não posso? Mas não é necessário. Mas se precisar, eu vou. Entende? Então, a transparência, ela protege o líder de cair em suspeita, de gerar duplicidade, de trazer acusações. É proteção, gente. Quem está querendo liderar precisa estar disposto a prestar contas. Você tem dificuldade de prestar contas com a pessoa, nunca abra uma sociedade com ninguém. Nunca. E aí em todos os aspectos, inclusive casamento. Porque depois que você casa, você tem que dizer para onde é que você vai, que hora você vem. Tem, cara. Ou então continua como solteiro. Se o líder não pode ser identificado no altar do dízimo, como que ele vai poder ser referência de fidelidade diante do rebanho? Como? Liderança não combina com avareza, mas também não combina com ocultação. Amém? Então, nós precisamos buscar em Deus revelação para isso. O que me prende? O que é que me prende? Jesus, ele veio para servir, não foi para ser servido. O que tu tem? De quem é? Por ele.
E vai. Então, meus amados, eu vim hoje aqui, ó, eu volto a dizer, nós não estamos com conta nenhuma da igreja atrasada, pelo contrário. Hoje nós encostamos, foi 50 sacos de cimento aqui agora. Que a gente vai botar para quebrar. Cesta básica, eu falo sem medo de errar, nunca vai faltar. Nunca. Seja você dizimando ou não. Nunca. Seja eu pastor dessa igreja ou não. Não vai faltar, sabe por quê? Porque a provisão é dele. O Deus da visão é o Deus da provisão. Amém, amados? Então vamos ficar de pé para a gente orar, aleluia.